Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Antes de mais nada, este é o canal do professor Geraldo. Eu sou de Cujo. Muito obrigado se você está aqui assistindo esse vídeo. Muito obrigado pela sua gentileza. E se não for lhe pedir demais, compartilhe com algum colega, algum amigo que eventualmente possa aproveitar esse conteúdo. Eu espero estar sendo útil com esses conteúdos. Dê like ou dislike se gostar ou se não gostar, não tem problema. Pode fazer comentários à vontade, mande sinal de fumaça. Lembrando que sinal de fumaça é mandar algum caos de campo aí para a gente poder trabalhar aqui e dar uma opinião, tá bom? Muito bem, vamos falar hoje de reconhecimento de risco, né? Mas antes de falar de uma situação específica que eu separei aqui de reconhecimento de riscos, deixe-me eu fazer um comentário sobre as 4 fases do conhecimento, bem rapidinho, tá? A primeira fase, a gente não sabe que não sabe. Portanto, se a gente não sabe que não sabe, a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo. A gente não sabe que não sabe. Primeira fase. Segunda fase. A gente sabe que não sabe. Portanto, por algum motivo, alguém, alguma matéria, algum vídeo como este, de repente, lhe acendeu uma luz. Caramba, eu não sei disso, eu nem sabia disso. Portanto, eu preciso me coçar, me mexer. Então, a segunda fase é a fase que a gente sabe que não sabe. A gente se deu conta que não sabia de algo. E aí a gente decide se vai atrás ou não, se aprende ou não. Terceira fase. A gente sabe que sabe. Portanto, você se deu conta que não sabia, correu atrás, aprendeu e agora você sabe que sabe. Você aprendeu a fazer aquilo, você sabe que sabe. Ok? Terceira fase. Quarta fase. A gente nem sabe, nem se dá conta do tanto que sabe. Portanto, você faz aquilo com tanta naturalidade que entrou no automático. Portanto, você nem tem consciência do tanto que sabe. Tá bom? Por que eu estou falando disso? Porque reconhecimento de risco químico, já falei em vídeos anteriores, é um calcanhar de Aquiles para um monte de profissionais da área. Não vou nem aqui falar de profissões nem nada, tá? Se você é um profissional da área, muito bem, preste atenção nisso que eu estou falando. Eu estou há 2 décadas e meia praticamente atuando na área. No começo eu não fazia a menor ideia que tinha isso. Depois eu fui estudar, aprendi. Hoje faço no automático. Eu vou num chão de fábrica, eu vejo aquilo que os olhos não veem, aonde tem as exposições. E hoje eu separei então um material, porque é comum eu ir numa empresa e eu olho assim a documentação, não é? PGR e tal, e não foi visto aquilo. Não foi visto. Eu trouxe um exemplo aqui elucidativo, tá bom? Não quer dizer que todo mundo não veja isso que eu estou trazendo aqui. É um exemplo de que muitos profissionais não enxergam a exposição química. A exposição química você precisa saber que ela está ali, não é? Uma boa parte delas são visíveis. Essa que eu vou mostrar, por exemplo, é muito visível. Mas é visível para mim, o óbvio é óbvio para mim, mas para você que está me ouvindo, eu não sei. Eu espero que eu esteja contribuindo com um pouco mais de visão a respeito do reconhecimento do risco químico. Eu estou sendo específico
Porque quando se trata de calor, ruído, vibração, já está bem de conhecimento geral, não vejo problema nenhum. Não vejo documentos fora do padrão normal aí da maioria. Então, não tem problema nenhum. Agora, risco químico é o calcanhar de Aquiles, acredite em mim, é o calcanhar de Aquiles de muitos profissionais, inclusive alguns que trabalham com higiene ocupacional, hein? Inclusive uma parte que trabalha com higiene ocupacional. Sim. Muito bem, eu estou falando de como reconhecer risco químico quando a gente tem um processo de esmeril, lixamento, esmerilhamento, ou seja, nós temos um abrasivo em contato com uma peça metálica e gera um particulado, gera uma porção de particulados, na verdade. Então, primeiro, que peça metálica é essa? Que material é esse? Por exemplo, pode ser uma peça de aço, pode ser uma peça de ferro, ferro fundido. Pode ser que essa barra de ferro ou essa peça de ferro esteja toda enferrujada. Pode ser que seja Zamac, por que não? Pode ser qualquer outro tipo de metal ou outro tipo de coisa, sei lá. Estou lixando uma madeira qualquer, estou fazendo uma mesa, estou precisando lixar a madeira, né? Lixar, e às vezes até o processo de serra também, mas aqui nós estamos falando de abrasivos, tá? Lixamento, esmerilhamento, etc. Por aí vai, tá bom? Então veja, se eu estou lixando ou esmerilhando uma peça de madeira, que tipo de particulado, de risco químico eu tenho nesse ambiente de trabalho? Em primeiro lugar, obviamente, a poeira de madeira. Senhores, senhoras, se eu tenho poeira de madeira, por que é que eu peço para fazer um particulado não classificado de outra forma? Sigla PNOS. Por quê? Por que que ou outra pergunta, por que que o documento cita poeira e não é específico em dizer que a poeira é de madeira? Faz sentido? Mas espera aí, não acabou por aí. Eu estou falando de um desbaste de uma peça de madeira, eu poderia estar falando do desbaste de uma peça de Zamac ou de qualquer outro metal, com ferrugem, sem ferrugem. Vejam que cada um desses que eu falei, eu tenho particulados diferentes em suspensão no ar. Como é que gera um particulado e vai para a suspensão no ar? É o atrito mecânico de duas partes, né? Que gera um desgaste tanto de um lado quanto do outro. No caso aqui o esmeril e a peça que você está esmerilhando. E aí gera um particulado e vai para o ar. Não é? Então veja, se eu tenho e estou esmerilhando ou lixando uma peça de Zamac, você sabe qual é a composição do Zamac? Responda aqui embaixo, eu não vou falar disso agora não, vou deixar para um outro dia. Mas perceba que o Zamac é uma mistura de metais. Eu vou ter que avaliar esses metais. Ok? Isso é reconhecimento de risco. Metais pesados em suspensão no ar. Não basta dizer poeiras. Também não basta dizer que a poeira é metálica. Não, tenho que dizer qual é o metal. O Zamac é uma composição, assim como o aço e outros metais. Ok? Então perceba que de um lado eu tenho a ruptura da peça que está sendo lixada e do outro lado eu tenho o desgaste do próprio abrasivo, lixa ou esmeril. E o que é que eu tenho como resultado do desgaste do abrasivo? O que é que eu tenho?
Pois é, nós temos a sílica cristalina, sim, silicose, bastante agressiva. É uma partícula que varia de um tamanho de 1 a 3 micras. 1 micra de diâmetro por 3 de comprimento, mais ou menos. Varia um pouquinho aí, tá? Tudo bem? Então nós temos que avaliar num processo que tem abrasivos, nós temos que avaliar tanto o particulado liberado pelo esmeril, pela sílica, pelo esmeril ou lixa, que é a sílica, o mais importante deles, o mais agressivo, e do lado da peça nós temos que avaliar aquele metal, ou a madeira, ou eventualmente uma peça de plástico. Aí sim eu tenho um particulado de plástico no ar. Tá bom? Se for plástico, precisa ver se tem aquecimento, qual é o aquecimento, né? Se for apenas uma lixa, um esmeril, o aquecimento é mínimo, não tem problema nenhum. Mas num outro vídeo eu vou falar da injeção de plásticos, onde a temperatura costuma ser acima de 180 graus, e aí a gente vai falar o que é que está sendo liberado no ar, tá bom? Mas aqui, esse vídeo é para falar do particulado que está sendo lançado no ar através de um processo de lixamento, esmerilhamento, onde envolve um abrasivo. Tá legal? Espero ter sido útil com este vídeo. Se você gostou e quiser dar um like, muito que bem. Se você não gostou e quiser dar um dislike, bem também, não tem problema nenhum. Compartilhe aí os nossos conteúdos, fique à vontade. Você sabe que o YouTube impulsiona o canal quando todas essas coisas são feitas aí, tá bom? Compartilhamento, like, dislike, comentários, etc. Tá bom? Faça perguntas, mande sinal de fumaça. Este é o canal do Professor Geraldo. Eu espero que você aproveite os nossos conteúdos. Muito obrigado pela gentileza de assistir os nossos vídeos. Volte sempre, você sempre será bem-vindo aqui, tá bom? Muito obrigado. Saudações e até o próximo vídeo. Tchau!